Esse é um dos comentários que eu acho mais interessantes que eu já recebi até agora no canal. Comentário do Frank Skoda. Eu não quis responder em texto, vou fazer isso em vídeo justamente porque tem muita coisa pra gente tratar aqui. O comentário começa assim: é o tipo de coisa que para os evangélicos, entre aspas, eu entendo porque evangélicos, entre aspas, do Brasil, não faz sentido nenhum. Ele está falando da igreja que a gente mostrou aqui, que é uma igreja da época do protestantismo e que é uma igreja que tem todos os traços católicos ainda, né? Reticências. Quando eles chegam a saber que isso existe. Milhões deles nem sabem, né? Então, ele está tratando aqui, entre aspas, porque de fato, e principalmente no brasileiro, quando a gente fala de evangélico brasileiro, é importantíssimo realmente a gente ter noção de que o evangélico brasileiro ele não tem absolutamente nada a ver com os evangélicos ou os protestantes de outros países, né? Como a gente está falando aqui do protestantismo alemão, que é onde o protestantismo de fato nasceu, os evangélicos aqui, né, os evangélicos, eles têm um traço completamente diferente do comportamento em relação aos evangélicos do Brasil, né? O evangélico brasileiro, ele é muito mais radical, né? Ele é muito mais transcendente do que lógico, como a gente percebe aqui nos protestantes daqui. E aí ele entra num relato pessoal dizendo o seguinte: há alguns anos, a conversar casualmente com um evangélico brasileiro, novamente ele coloca, eu lhe falei sobre uma igreja luterana em Dresden, dedicada a Nossa Senhora, e realmente é chamada assim. O espanto dele foi tão grande que eu pensei que ele ia ter um infânico. Impossível para ele imaginar que alguma igreja protestante fosse dedicada a Nossa Senhora. Eu vou concluir o comentário e aí comento sobre o que ele está falando. Não esquecer que muitos comentários e análises que especialistas, entre aspas, brasileiros fazem sobre o que eles acham ser os evangélicos, novamente sobre aspas, estão pesadamente condicionados e limitados por essa ignorância. E aqui eu acho que nesse finalzinho onde eu quero tratar todo o conjunto desse argumento. Porque eu acho ele importante, mas me parece que ele tem um viés de alguém católico comentando. E por que eu acho essa parte da ignorância interessante da gente tratar? Porque geralmente a gente fala sobre o brasileiro, né, tratando como se a gente não fosse brasileiro. E eu falo como brasileiro, me incluindo nessa questão. E de fato a gente tem que entender e admitir que a educação brasileira ela é muito limitada, ela é muito pequena, e eu me incluo nisso. Eu não tive acesso que um europeu teve, que um alemão teve a educação, principalmente nesse sentido em relação à religião. Mas quando a gente fala sobre os evangélicos, de fato eu concordo com essa questão de muitos evangélicos sequer terem noção do que estão falando, sobre a história do protestantismo. E eu vejo isso na quantidade de evangélicos que mandam mensagem dizendo que querem vir para cá pregar, né? Trazer para cá a palavra, sendo que aqui foi traduzida, aqui começou toda a história do protestantismo, ou seja, há séculos o pessoal já estava tratando dessas questões aqui.